Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje eu vou estar fazendo mais de novo o vídeo da coxinha. Lembra que eu fiz uma vez um vídeo da coxinha? Então, eu não sabia antes como é que eu editava. Então o coxinha foi tipo coxinha parte 1, 2, 3, 4. E aconteceu que ficou assim que eu não sabia editar, mas agora eu aprendi. Então esse vídeo vai ser mesmo que ele tem alguns cortes, ele vai ser completo para vocês não ficarem assistindo saga 1, 2, 3 e 4, certo? Então, como faz muito tempo que eu fiz esse vídeo, ele não ficou muito bem gravado igual esse não vai ficar também, mas pelo menos vai ficar inteiro. Eu vou estar ensinando para vocês hoje como faz a coxinha. Mas assim, gente, a coxinha é do meu jeito, eu sempre falo isso. Porque cada um tem o seu jeito próprio de fazer, entendeu? Então, meu jeito de fazer é assim. Então, eu vou estar explicando para vocês agora um pouquinho do recheio e depois eu vou estar passando um pouquinho da massa, tá bom? Vamos dar uma olhadinha. Aqui, gente, já é o meu frango, tá? O que eu fiz nesse frango aqui? Eu gosto muito de alçafrão. Então, eu coloquei bem um pouquinho de alçafrão, só para não ficar aquele frango branco, entendeu? E eu cozinhei ele só com água e sal. Água, sal e o açafrão da terra. Entendeu? Então agora eu vou deixar. Eu peguei ontem, cozinhei, eu fui quebrando ele com a. Como é que chama? Com a própria colher que tava quente. Aí, como já era tarde da noite, precisava de dormir. Então eu resolvi deixar hoje pra desfiar ele, entendeu? E fazer a preparação do refogado, tá? Bem, gente, os ingredientes pra gente fazer nosso refogado é isso aqui, tá? Eu vou usar mais ou menos uns 3 tomates, entendeu? Vou ver a quantidade ainda, vou pôr os 3, ver se eu gosto. E a quantidade de cebola. 3 mais cebola e alho. Isso aqui é para fazer o nosso refogadinho aqui que a gente vai preparar agora. Pronto, gente. Aqui eu coloquei já a cebola, tá? Eu cortei ela bem em quadradinhas e pus aqui. Aí eu vou responder já as perguntas que o pessoal me fala. E se eu não gostar de cebola? Então não coloca cebola, coloca só o alho. E se eu não gosto de alho, então coloca só cebola. E se eu não gosto de cebola e sem alho, então você é um chato, entendeu? E não gosta de comida com sabor, né? Então não come só o frango no sal, entendeu? A mesma coisa na questão do coloral, do alçafrão. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, entendeu? Não gosta de açafrão, coloca coloral. Não gosta de colocar coloral, coloca a tal da páprica, que eu não sei se é a mesma cor do coloral. Ah, não gosto nem da páprica, nem de coloral, então come o frango só no sal, entendeu? Tudo isso aqui, gente, é a gosto. Não quer dizer que vocês têm que seguir isso, entendeu? Eu faço minhas coisas a gosto e a olho. Que nem a cebola. Ah, mas 3 cebolas não é muito? Depende do tamanho da sua cebola. Se tiver uma cebola grandona, gigante, coloca uma só, entendeu? Se você vai colocar... Ah, mas minha cebola aqui, por exemplo, ela é muito pequena. Então eu coloquei 3 cabeças de cebola. Então assim, depende muito do que você... Do seu gosto, da quantidade do vegetal que você tá pondo lá, tá? Então aqui no meu caso eu coloquei 3 cebolas pequenas, mas se tiver uma grande põe uma só, tá? A mesma coisa do alho, eu ainda não abri o alho, então eu vou dizer pra vocês o alho quando eu colocar, certo? Tudo depende, eu faço tudo no olhão, mas não vou te medir por gramas, entendeu? Bem, aqui eu coloquei óleo, tá? Pra ir refogando minha cebola. Como a cebola, ela demora mais pra dourar do que, por exemplo, o alho, eu sempre começo a refogar minhas coisas pela cebola, entendeu? Então eu vou refogar essa cebola. Enquanto ela tá refogando, eu vou cortar o alho, vou cortar o tomate para depois pôr aqui. Gente, para cortar os tomates, entendeu? Os tomates, eles têm que ser feitos sem semente. Então o que eu geralmente faço para tirar a semente do tomate? Eu venho aqui, corto ele no meio, entendeu? Tá assim a bandinha dele. Aí eu venho aqui e retiro a semente dele. Pode retirar tanto com a mão como com uma colherzinha, entendeu? Você vai e tira toda essa sementinha dele. Deixa eu tirar daqui todinha. Pronto, ó. Agora nós temos um tomate sem semente. Aí então, quando ele tá nesse estado aqui, que eu vou e corto ele em quadradinhos, tá? Isso aqui que eu tô usando a propósito, gente, não é um microfone, tá? Isso aqui é que eu estou medindo a minha pressão arterial, né? É um aparelho que mede por 24 horas, então não é um microfone, tá? Só pra nível de curiosidade.
Aqui, gente, eu coloquei o tomate e vou deixar ele refogar. Eu esperei o alho então ficar dourado e agora eu tô refogando o tomate. Então ficou assim, gente, o nosso resultado aqui, tá? Eu refoguei a cebola primeiro, depois eu pus o alho e depois eu pus o tomate até ele ficar nesse ponto aqui, ó, de ficar assim, ó, molinho, tá vendo? Bem dissolvidinho. Quando você encostar assim a colher no tomate e ele murchar, assim, ele esmagar, é porque ele tá ótimo nesse ponto, tá? Aqui é o nosso frango bem desfiadinho, tá? Foi muito mais fácil desfiar ele frio do que quente. Algumas pessoas cozinham o frango na panela de pressão, só chacoalha a panela e ele fica assim. Aí o método é você quem faz. Como a minha panela de pressão não tá boa, então eu tive que cozinhar ele normalmente, entendeu? Esperei esfriar e aí agora ficou assim, ó, bem cortadinho, tá vendo? Aí a gente vai pegar esse frango e misturar no nosso refogado. Gente, aqui tá o nosso frango, tá? Agora eu vou envolver ele com o nosso refogado aqui na base e já volto com vocês. Pronto, gente, aqui ó, eu só misturei o frango com aquele refogadinho que a gente fez, tá vendo que já tá dando outra aparência? O que eu vou fazer aqui? Agora eu vou pôr umas folhinhas de cheiro verde ou de coentro, isso aí vai da sua opção. Só uma dica que eu faço é o seguinte, eu vou pôr também um pouquinho de pimenta do reino. Posso colocar pimenta do reino? Pode. Mas eu acho que se você vai fazer o salgado pra vender, quanto menos coisas que o povo não gosta, é melhor não colocar. Então, por exemplo, a cebola, em vez de você colocar a cebola cortada em quadradinho, você pode ralar a cebola para ela desaparecer no meio dos temperos, entendeu? Ou no caso da pimenta, tem gente que não gosta de pimenta do reino, então não coloca pimenta, entendeu? Que mais? Eu, no meu caso, vou pôr coentro. Tem gente que coentro é uma coisa que ou todo mundo ama ou todo mundo odeia. Então, substitui o coentro pelo cheiro verde, entendeu? Se caso você for fazer para a venda. Prontinho, gente. E assim ficou o nosso recheio de frango, entendeu? No caso eu pus coentro, tá? Ficou dessa maneira nosso recheio de frango para nós colocarmos na nossa coxinha. Olha que bonito, o verde, o vermelho, o frango amarelinho, entendeu? A cebola aqui, ó, quase não se vê mais ela, porque ela quase que dissolveu. Então tá assim, tá lindo. Bem, não liga a minha panela assim não, porque ela secou com a água dentro e ficou assim, tá? Mas vamos lá. Para fazer a nossa massa, eu vou colocar 2 tablets de caldo de galinha, tá? Da Knorr. Pronto, gente. Aqui, nossa, tá bem ruim pegar. Tá bem estabilizado. Aqui eu cortei os 2 tablets de caldo de galinha e coloquei mais uma colher de sopa de sal ali. É importante que esse molho ele fique levemente salgadinho, tá? Porque não pode ficar salgadão, mas também não pode ficar sem sal. Porque você vai misturar farinha, vai misturar os outros ingredientes, então por isso que o caldo, os 2 talos de caldo de galinha mais aquele sal ali é importante de ser colocado. Aqui também, gente, eu coloquei 3 colheres de sopa de manteiga, tá? Não sei quantas gramas isso dá. Manteiga normal, não é a manteiga original, entendeu? É a manteiga comum, tá? E essas que a gente come margarina, entendeu? E é salgado, não é a sem sal, não tem segredo nenhum, só pôr a manteiga. Agora, gente, eu vou colocar 1 copo de água e 1 copo de leite. E vou explicar o pulo do gato. E olha o copo de leite, tá vendo? Ó? Vocês repararam que eu coloquei o copo de água e o copo de leite quase que no mesmo nível? Por quê? Porque quando você pôr a farinha, você tem que colocar exatamente a quantidade de água e leite que você colocou. Então, é importante que esteja exatamente. Agora, gente, numa vasilha separada, nós vamos colocar a farinha de trigo, utilizando o mesmo copo que nós usamos. Entendeu? Ah, Camila, mas por que para não lavar? Não, se tiver um copo do mesmo tamanho, igualzinho, tudo bem. Mas tem que ser o mesmo copo, com a mesma quantidade que você colocou de líquido, você tem que colocar de farinha. Olha o copo de farinha, ó, cheinho, tá vendo? Ó, igual a mesma quantidade de leite e água que eu coloquei. Então, vou pôr 2 copos desse numa vasilha. Pronto, gente. Então, aqui é a nossa mistura, tá? Aqui tá o copo de leite, o copo de água, as 3 colheres de manteiga, tá? Os 2 tabletinhos de caldo Knorr e o sal. Experimenta e vê se tá salgado, porque tem que estar
levemente salgado, não salgadão, levemente salgado, mas também não normal, tá? Tem que estar, tipo, passado do sal um pouco. E aí, o segredo é, quando isso aqui começar a ferver, você vira a farinha de uma vez só. Aqui, gente, uma dica, tá? Tem gente que, se você quer a massa da coxinha branca, separa por aqui mesmo, tá tudo certo, tá? Mas tem gente que gosta daquela massa mais puxada pro amarelinho. Se você tem coloral, você pode colocar uma colherzinha de sopa de coloral. Se você não tiver coloral, você pode usar esse pozinho amarelo, entendeu? Que é o açafrão. Coloca bem pouquinho, porque tem um gosto forte, mas ele vai dar uma corzinha mais amareladinha pra sua massa. Pronto, gente, o leite aqui agora tá fervendo, então nós vamos jogar essa farinha de uma vez só, ok? E vamos começar a mexer isso aqui rapidamente, tá? Porque ela vai engrossar muito rápido. Entende? Depois que você joga a farinha, você tem que mexer ela bastante, tá? Por mais ou menos uns 5 minutos pra farinha cozinhar, entendeu? E olha que massa linda, olha. Então vocês têm que mexer ela por uns 5 minutos pra massa cozinhar, senão a coxinha tem um gosto de farinha, tá? E pra dissolver possíveis bolinhas de farinha que pode ficar escondida na massa, que nem essa aqui, ó. Então o que a gente vai fazer aqui? A massa tá linda, tá perfeita, é esse o ponto da massa, tá? Eu cozinhei ela por uns 5 minutos, mexendo, quase sovando ela com a colher. E o que eu vou fazer é esperar ela esfriar. E depois que ela esfriar, eu vou dar uma sovadinha nela, pra ter certeza que ela não vai estar com nenhuma bolinha de farinha escondida nela aqui. Mas olha que bonito, ó, ó a textura dela, ó. Tá vendo, ó, ó. Isso é uma massa bem feita, gente. Essas bolinhas aqui assim, a gente vai sovar ela que elas vão desaparecer. Certo? Aqui, gente, eu pus a minha massa na mesa, porque como eu falei pra vocês, eu vou dar uma sovadinha nelas. Se você mexer bem mexidinho, não vai precisar de sovar, porque as bolinhas vão ter todas desaparecido. Se você tiver feito que nem eu, não mexeu direito, entendeu? Você vai ter que sovar ela na mão pra dissolver essas massinhas enquanto ela ainda tá quente, tá? Que mais que é importante dizer sobre essa massa aqui? Vou dar uma mexidinha nela e eu vou lembrando que eu tenho pra falar pra vocês, viu? Pronto, gente, a massa, então, eu sovei ela, tá? E eu fiz mini bolinhas assim, ó, que é mais ou menos o que eu quero fazer, que é tipo salgadinho de festa. Se você quiser fazer maior, faz as bolinhas maiores. Se você for fazer menor, fazer menor. Eu acho legal fazer bolinha, porque eu acho mais prático. Assim, você fazer tudo igual. Mas tem gente, né, que já sabe de olhômetro, então não precisa fazer bolinha nenhuma. Vai pegando a massa e já montando as coxinhas. Vou mostrar pra vocês como eu monto a coxinha. Então vamos lá, gente, como é que eu monto essas coxinhas? Então tá aqui o meu recheio, que a gente preparou mais cedo, e as nossas bolapinhas, certo? Então o que nós vamos fazer? Deixa eu só passar um paninho aqui, de novo, porque o fundo da panela preteou aqui, que eu passei arrastando. Pronto. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma bolinha dessa aqui, não liga pra minha unha não, já tá toda descascando. Recomendo, se você for vender pra fora, nem passar esmalte na unha, tá, gente? Porque ele vai soltando, né? Então, pode acabar soltando na massa, o cliente não vai querer comer a sua unha de gel ou sua unha pintada, certo? Então, pega a bolinha e aí você esmaga ela. E vai esmagando, tá vendo assim, ó? Mas afinando as bordinhas. E deixando o fundinho dela mais gordinho. Então, vem aqui, vou afinando, vou afinando, vou afinando, afinando, pronto. Até as beiradinhas ficar bem fininha, quase como se fosse uma ondinha, tá vendo o chapéuzinho, ó? Então, aqui no meio ele tá gordinho e aqui nas pontinhas está fininho. Aí eu vou pegar, vou pôr na palma na minha mão, dessa maneira aqui, ó. Vou pegar o frango, bem pouquinho, porque como é salgado de festa, não vai caber uma colher de sopa aqui dentro, entendeu? Coloco o frango no meio e vou fechar essas pontinhas. Como? Juntando elas todas ao mesmo tempo, fazendo tipo uma trouxinha, ó. Toma cuidado pra coxinha não criar ar dentro, tá? Então você vem aqui, ó, e vai fechando, ó.
Fechando, fechando, fazendo uma roupinha, ó. Ó como é que ela já tá, ó. E aí eu vou juntando, ó. Tá vendo, ó? Até fechar a pontinha. Assim, ó. Depois que fechou, eu venho aqui e dou uma leve amassadinha na ponta. E usando sempre a palma da mão para ir modelando a bundinha dela ao mesmo tempo. Só um minutinho. Vou tentar medir a minha pressão agora. Pronto. Voltei então aqui, ó. Fechei ela. E olha como é que ela ficou, ó. Tá vendo, ó? Não precisa de forminha, não precisa de nada. Se você quiser dar uma gabaribada, deixar o negócio bagulho perfeito, você pode cair amassando, ajeitando. Mas eu acho assim que desse jeito tá bom. Mas Camila, filha, ela ficou com essas linhas assim, não faz mal. Você pode alisar a coxinha quando você estiver passando leite, entendeu? Ou na água, aí você alisa essas imperfeições. Toma cuidado para não afinar muito as pontas, entendeu? Para não rasgar a massa. E agora nós vamos fazer isso com todas elas. Ok, gente? Então eu terminei de fazer as coxinhas, amassei uma por uma. Não interessa se fica esses rachadinhos, tá? Porque é importante que ela esteja fechada. Ela não precisa ficar visualmente bonita, não. Por quê? Porque depois você vai passar elas no leite, passar na farinha de rosca, tá? E elas vão ficar assim, ó. Os rachados, eles nem aparecem. Ela tem que estar fechada, evitar que entre contato o óleo dentro dela. Mas se ela estiver bem fechadinha, ela tem que ficar assim. Então agora é assim, gente. Agora é esperar, tá? Eu vou esperar o óleo esquentar bastante. O óleo tem que estar a mais ou menos 200 graus de temperatura. E aí, então, eu vou fritar nossas coxinhas, ó. Lembra aqueles amassados, ó? Quase não dá mais pra ver porque tá forradinho com a farinha, entendeu? Essa coxinha, do jeitinho que ela tá aqui, ela pode ser congelada, sem problema nenhum. Pra até, sei lá, não sei quanto tempo, gente, mas pode congelar, tá? E ela é do tamanho, ó, ela ficou assim, desse tamanho, ó. Um pouquinho, acho que maior do que uma coxinha de festa. Mas agora é só fritar elas ao óleo de 200 graus. Olha, gente, que perfeição essa coxinha, ó. É não. Ficou perfeitinha, ó. Então, gente, aqui eu já tô fritando, então, as minhas coxinhas. Mas só lembrando o seguinte. Eu coloquei um monte, esperei o óleo ficar quente, coloquei esse monte de coxinha. Ela demora mais tempo para fritar. Fique atento se você fritar a coxinha congelada, tá? Se você colocar essa quantidade de coxinha congelada no óleo, vai esfriar o óleo e a sua coxinha ela vai encharcar, entendeu? Então o ideal é que você frite, se tiver fritando do congelado, entendeu? O importante é você colocar no máximo 2 a 3 coxinhas no óleo quente. Se você estiver fazendo que nem eu, fresca, aí até pode fazer do jeito que eu tô fazendo aqui. É importante que as coxinhas estejam submersas no óleo. Gente, dá uma olhada nas nossas coxinhas, olha. Que lindas. Tá vendo? E esse é o nosso resultado final. Teve umas que deu uma rachadinha de leve. Mas em um contexto geral, ó, elas estão lindas. Super crocantes. Vou abrir uma pra vocês darem uma olhadinha por dentro. Olha, gente, como é que ficou linda. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Tchau, tchau.